Por que alguns pais dedicam décadas inteiras de suas vidas cuidando, protegendo e amando seus filhos apenas para descobrir que criaram estranhos? Existe uma dor específica, reservada, para aqueles que nutrem uma semente por anos apenas para ver florescer uma planta que não os reconhece como jardineiros. Esta não é uma história sobre culpa ou inocência. É sobre um fenômeno psicológico complexo que atravessa gerações e culturas. Você já se perguntou por que certas famílias parecem viver em harmonia, enquanto outras se fragmentam em silêncios dolorosos? A resposta pode estar nas camadas mais profundas da psique humana. Imagine por um momento que você está folheando um álbum de fotografias antigo. Cada imagem conta uma história: primeiro dia de escola, aniversários, formatura, casamento. Mas então, você percebe algo perturbador. À medida que as fotos avançam no tempo, os sorrisos se tornam mais distantes, os abraços mais breves, até que nas últimas páginas você está sozinho em quase todas as imagens. Como chegamos a este ponto? A ingratidão filial é como um código secreto escrito em uma linguagem que poucos conseguem decifrar. Para entendê-la, precisamos mergulhar nas águas turvas da psicologia humana, especialmente nas descobertas revolucionárias de Carl Jung sobre a natureza da mente. Jung descobriu algo fascinante sobre as relações familiares. Elas funcionam como laboratórios psicológicos, onde os dramas mais antigos da humanidade se repetem. Cada família é um teatro onde atores inconscientes representam peças escritas muito antes de seu nascimento. Os filhos não herdam apenas genes, eles herdam padrões emocionais, traumas não resolvidos e expectativas não verbalizadas, que podem passar despercebidas por décadas. Pense em sua própria família como um aquário psicológico. Cada membro nada em uma água que contém não apenas oxigênio, mas também as emoções dissolvidas de gerações anteriores. Um avô que nunca chorou pode criar uma linhagem de homens emocionalmente blindados. Uma avó que sacrificou seus sonhos pode gerar filhas que temem perseguir os próprios objetivos. Essas toxinas emocionais invisíveis se acumulam ao longo do tempo, criando um ambiente onde a ingratidão pode florescer como um sintoma, não como a doença em si. Mas existe outro tipo de ingratidão, mais calculada e fria. Jung observou o surgimento de personalidades que ele chamaria de narcisistas funcionais, pessoas que aprenderam a ver relacionamentos como transações comerciais. Para esses indivíduos, os pais são como aplicativos de smartphone, úteis enquanto oferecem valor, descartáveis quando se tornam obsoletos. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que mantém contato apenas quando precisa de algo, que fala sobre os pais como se fossem prestadores de serviços que não cumpriram adequadamente seu contrato. Essa frieza não nasceu do nada. É frequentemente o resultado de uma sociedade que ensina as crianças a valorizar a independência acima da interdependência, o sucesso individual acima da gratidão coletiva. Esses indivíduos desenvolvem o que poderíamos chamar de síndrome do consumidor emocional. Eles consomem amor, atenção e recursos como se fossem produtos em uma prateleira. Quando o produto se esgota ou deixa de atender às suas necessidades, simplesmente procuram outro fornecedor. A ideia de reciprocidade emocional lhes parece arcaica, uma limitação desnecessária em um mundo onde a eficiência pessoal é suprime. Mas talvez a forma mais dolorosa de ingratidão seja aquela que surge de feridas psicológicas profundas. Jung nos ensinou sobre a sombra, a parte de nós mesmos que rejeitamos e projetamos nos outros.
Imagine um jovem que cresceu se sentindo sufocado pelo amor superprotetor de sua mãe. Para ele, essa mãe pode representar tudo o que ele teme se tornar: dependente, emocional, vulnerável. Rejeitá-la se torna uma forma de rejeitar essas partes temidas de si mesmo. É como se o filho olhasse para a mãe e visse um espelho refletindo suas próprias inseguranças. Em vez de integrar essas partes vulneráveis de sua personalidade, ele as projeta inteiramente nos pais e depois os rejeita como forma de purificar sua autoimagem. Esse processo é inconsciente, mas devastadoramente eficaz em criar distância emocional. Você já observou como algumas pessoas se tornam mais duras com os pais justamente nas áreas onde elas mesmas são mais frágeis? O filho que critica a fraqueza emocional da mãe pode estar lutando contra sua própria sensibilidade. A filha que despreza a falta de ambição do pai pode estar correndo desesperadamente de seus próprios medos de fracasso. Existe ainda um fenômeno que Jung chamaria de desencontro arquetipal. Algumas vezes, pais e filhos são simplesmente feitos de materiais psicológicos diferentes. É como tentar plantar orquídeas em solo preparado para girassóis. Não há malícia, não há falha moral. Apenas uma incompatibilidade fundamental de temperamentos. Considere uma criança altamente sensível nascida em uma família de pessoas práticas e diretas. Seus pais, com as melhores intenções, tentam endurecer a criança, acreditando que isso a preparará para o mundo. Mas para a criança, isso é percebido como rejeição de sua natureza essencial. Ela cresce associando o amor dos pais com a negação de quem realmente é. A ingratidão, nesse caso, pode ser uma forma inconsciente de autopreservação. Da mesma forma, imagine pais artísticos e sonhadores com um filho pragmático e focado em resultados. Para esse filho, as expressões emocionais e os gestos românticos dos pais podem parecer irrelevantes ou até irritantes. Ele pode interpretar erroneamente sua diferença de temperamento como uma evidência de que os pais não o compreendem ou não o amam corretamente. Mas e os pais que genuinamente fizeram tudo certo? Aqueles que foram consistentemente amorosos, presentes e apoiadores apenas para encontrar frieza onde esperavam gratidão? Esta é talvez a situação mais desconcertante de todas, porque desafia nossa crença básica de que amor gera amor. Jung nos lembraria que a psique humana não opera segundo leis simples de causa e efeito. Às vezes, a ingratidão emerge de fatores que transcendem completamente a qualidade da criação. Pode ser uma reação a traumas externos, influências de pares, diferenças neurológicas ou até mesmo aquilo que Jung chamaria de chamado individuativo, um impulso interno para se separar tão completamente da família de origem que a gratidão se torna psicologicamente impossível. Há também o fenômeno do amor tóxico da perfeição. Alguns pais, em sua tentativa de serem ideais, criam uma pressão psicológica invisível. O filho se sente obrigado a ser perpetuamente grato por uma infância perfeita, mas essa obrigação pode se tornar um peso insuportável. A ingratidão se torna uma forma de se rebelar contra a perfeição imposta, uma maneira de reivindicar o direito de ser imperfeito e humano. Agora, vamos explorar o lado oculto dessa dinâmica. O que acontece com os filhos ingratos ao longo do tempo? Jung acreditava que negar nossas raízes tem consequências psicológicas profundas. É como tentar crescer uma árvore cortando suas próprias raízes. Imagine um homem de meia idade que cortou todos os laços com sua família há 20 anos. Externamente,
Ele pode parecer bem-sucedido, carreira sólida, relacionamentos superficiais funcionais, uma vida aparentemente independente, mas internamente ele carrega uma estranha sensação de incompletude. É como se uma parte fundamental de sua identidade tivesse sido amputada. Esses indivíduos frequentemente desenvolvem o que poderíamos chamar de fome ancestral, um anseio inexplicável por conexão e significado que nenhuma conquista pessoal consegue satisfazer. Eles podem buscar família substituta em grupos, organizações ou relacionamentos românticos intensos, mas nunca conseguem preencher completamente o vazio deixado pela rejeição de suas origens. Jung observou que pessoas que negam suas raízes familiares frequentemente lutam com questões de identidade na segunda metade da vida. Elas podem experimentar o que ele chamou de crise do meio-dia da alma, um momento em que todas as conquistas externas parecem vazias e a busca por significado se torna desesperada. O interessante é que muitas dessas pessoas acabam reproduzindo inconscientemente os padrões que rejeitaram. O filho que despreza a emotividade da mãe pode se tornar um pai emocionalmente distante. A filha que critica a fraqueza do pai pode acabar em relacionamentos onde é constantemente dominada. É como se a sombra que eles tentaram rejeitar encontrasse outras maneiras de se manifestar em suas vidas. Existe uma ironia cruel na ingratidão. Quanto mais tentamos nos separar de nossa herança emocional, mais presos a ela nos tornamos. É como tentar escapar da própria sombra correndo. Ela sempre nos acompanha, mas de uma forma distorcida e problemática. Mas nem toda a história de ingratidão termina em tragédia. Jung acreditava no poder da individuação, o processo pelo qual nos tornamos plenamente quem somos destinados a ser. Para muitos, a ingratidão inicial é apenas uma fase necessária de separação, que eventualmente pode evoluir para uma forma mais madura de relacionamento com os pais. Imagine um jovem que inicialmente rejeita completamente os valores de sua família. Aos 20 anos, ele pode desprezar tudo o que seus pais representam. Mas aos 40, tendo vivido o suficiente para entender a complexidade da vida, ele pode começar a ver os pais não como símbolos a serem rejeitados, mas como seres humanos imperfeitos que fizeram o melhor que puderam com as ferramentas que possuíam. Essa evolução não acontece automaticamente. Requer uma qualidade que Jung considerava essencial para o crescimento psicológico: a capacidade de abraçar paradoxos. O filho maduro aprende que pode ser simultaneamente grato pelos presentes recebidos e crítico das limitações dos pais. Pode honrar sua herança enquanto escolhe um caminho diferente. Para os pais que enfrentam a ingratidão de seus filhos, Jung ofereceria um conselho paradoxal. A maior mudança que você pode fazer é parar de tentar mudar qualquer coisa. Essa não é resignação. É uma forma profunda de aceitação que pode, ironicamente, abrir possibilidades que a insistência fecha. Pense em um jardineiro que planta sementes e depois fica obcecado em fazê-las crescer mais rápido. Quanto mais ele escava, examina e manipula, mais prejudica o processo natural. Às vezes, o ato mais amoroso é criar as condições certas e depois se afastar. Isso não significa se tornar passivo ou permitir comportamentos abusivos. Significa encontrar um equilíbrio entre cuidar e controlar, entre amar e possuir. O pai que aprende essa lição pode descobrir uma forma de paz que não depende da resposta do filho. Há uma prática psicológica poderosa que Jung recomendaria.
Em vez de focar no que seu filho não está fazendo, não ligando, não visitando, não reconhecendo, concentre-se no que você pode controlar, sua própria resposta interna à situação. Isso pode parecer simples, mas é um dos exercícios mais difíceis da experiência humana. Como você se sentiria se descobrisse que sua capacidade de ser feliz não depende da gratidão de outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja seu próprio filho? Seria libertador ou assustador. Para muitos pais, essa ideia inicialmente provoca ansiedade, porque significaria soltar a última forma de conexão que sentem ter com o filho. Mas Jung nos diria que essa é precisamente a porta para uma forma mais pura de amor. Quando amamos sem exigir retorno, quando cuidamos sem esperar reconhecimento, tocamos algo que transcende relacionamentos pessoais e nos conecta com o próprio mistério da existência. Esta transformação não é apenas filosófica, ela tem efeitos práticos profundos. Pais que conseguem amar dessa forma frequentemente descobrem que a própria mudança em sua energia emocional cria uma abertura onde antes havia apenas tensão. Não é garantia de reconciliação, mas é a única base sólida sobre a qual uma nova forma de relacionamento pode ser construída. Às vezes, quando paramos de puxar a corda em uma cabo de guerra emocional, a outra pessoa também para de puxar. No espaço que se cria, pode nascer algo totalmente novo. Não o relacionamento antigo restaurado, mas uma forma diferente de conexão baseada em respeito mútuo em vez de obrigação emocional. Jung acreditava que alguns dos relacionamentos mais profundos e autênticos surgem depois que as expectativas convencionais são abandonadas. Quando pai e filho se encontram como dois adultos que escolhem se conectar, em vez de duas pessoas presas por papéis biológicos, uma qualidade diferente de intimidade se torna possível. Mas, e se essa transformação nunca acontecer? E se a ingratidão permanecer como um fato permanente da vida? Jung nos lembraria que, mesmo nesse caso, o processo de aprender a amar sem retorno tem seu próprio valor. Ele nos conecta com algo maior que nossas circunstâncias pessoais. Pense nos grandes rios que fluem para o oceano. Eles não exigem gratidão do oceano por sua contribuição, simplesmente fluem, cumprindo sua natureza essencial. Há uma majestade nessa generosidade incondicional que transcende a pequenez das preocupações humanas comuns. O pai que consegue amar dessa forma se torna um canal para algo maior que ele mesmo. Seu amor não é mais apenas pessoal, é uma expressão do próprio princípio amoroso que permeia a existência. Essa realização pode trazer uma forma de paz que nenhuma reconciliação externa poderia proporcionar. Existe também uma dimensão espiritual nessa jornada que Jung reconhecia, mas raramente discutia diretamente. Quando aprendemos a amar sem condições, tocamos uma qualidade de consciência que as tradições místicas descrevem há milênios. Não é necessário ser religioso para reconhecer que há algo sagrado no ato de dar sem esperar receber. Para aqueles que estão vivendo essa experiência agora, há uma pergunta que vale a pena contemplar. Se você soubesse que seu filho nunca mudaria, que nunca demonstraria a gratidão que você espera, você ainda escolheria ter sido o pai ou a mãe que foi? Se a resposta for sim, você já encontrou algo que a ingratidão não pode tocar. Mas vamos ser práticos também. Amor incondicional não significa aceitar comportamentos abusivos ou sacrificar completamente suas próprias necessidades. Significa encontrar um equilíbrio entre compaixão e autorrespeito. Às vezes, o ato mais amoroso é estabelecer limites claros,
Às vezes, é se afastar temporariamente para preservar sua própria sanidade emocional. Jung enfatizava que a saúde psicológica requer integração, a capacidade de honrar tanto nossas necessidades quanto as dos outros. O pai que se sacrifica completamente não está demonstrando amor puro, está frequentemente expressando sua própria ferida psicológica. O amor verdadeiramente maduro inclui autorrespeito. Como seria se você tratasse a situação com seu filho como um professor espiritual? Não no sentido de que a ingratidão é boa, mas no sentido de que ela está oferecendo lições valiosas sobre desprendimento, aceitação e a natureza do amor incondicional. Que mudanças internas essa perspectiva poderia catalisar? Há também a possibilidade de que a ingratidão de seu filho seja temporária, uma fase necessária em sua própria jornada de individuação. Jung observou que muitas pessoas precisam rejeitar completamente suas origens antes de poderem escolher conscientemente quais aspectos de sua herança abraçar. Esse processo pode levar décadas. O filho que aos 25 anos corta todos os laços pode aos 50 procurar reconectar de uma forma totalmente nova. Mas essa reconexão só é possível se os pais conseguiram manter seu coração aberto durante os anos de silêncio. É como manter uma luz acesa na janela para um viajante que pode ou não decidir voltar para casa. Existe uma prática que pode ajudar durante esses períodos difíceis. Em vez de ruminar sobre o que está errado no relacionamento, dedique alguns momentos cada dia para enviar mentalmente amor para seu filho, onde quer que ele esteja. Não como uma tentativa de manipular ou mudar algo, mas como uma expressão pura de cuidado. Você pode se surpreender com o efeito que isso tem em sua própria paz interior. Jung acreditava que nossas intenções e emoções têm um impacto energético que vai além do que podemos compreender racionalmente. Quando genuinamente desejamos bem-estar para alguém, mesmo que ele nos tenha machucado, isso cria uma qualidade de energia que pode eventualmente influenciar a dinâmica entre vocês. Não é magia, é psicologia profunda. Mas lembre-se, essa prática é para seu próprio benefício primeiro. Não deve ser feita com a expectativa secreta de que vai consertar o relacionamento. É simplesmente uma forma de manter seu coração suave em vez de deixá-lo endurecer com a amargura. A amargura é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Ela corrói o interior de quem a carrega sem afetar significativamente seu alvo. A pessoa ingrata pode nem perceber que você está sofrendo, mas você sente cada gota de ressentimento que escolhe engolir. Jung diria que a amargura é também uma forma de se apegar. Quando odiamos alguém, ainda estamos emocionalmente conectados a essa pessoa, apenas de forma negativa. O verdadeiro desapego, que é diferente da indiferença, permite que sintamos compaixão, mesmo por aqueles que nos feriram. Há uma diferença sutil, mas importante, entre desistir e aceitar. Desistir tem uma qualidade de derrota, resignação. Aceitação tem uma qualidade de paz e sabedoria. Uma pessoa que desistiu para de tentar porque se sente derrotada. Uma pessoa que aceita para de lutar porque reconhece que algumas coisas estão além de seu controle. Como você saberia se chegou à verdadeira aceitação? Um sinal é que você pode pensar sobre seu filho sem sentir aquela contração familiar no peito. Outro é que você genuinamente deseja felicidade para ele, mesmo que isso não inclua você. Um terceiro é que você encontrou fontes de significado e alegria que não dependem de seu status como pai ou mãe. Isso não significa que você para de se importar.
Significa que você se importa de uma forma que não machuca mais. É como a diferença entre segurar um pedaço de carvão quente com força, tentando controlar a situação, e simplesmente observá-lo esfriar à distância, aceitando o que é. Para alguns pais, chegar a esse ponto requer ajuda profissional. Não há vergonha em buscar terapia ou aconselhamento para navegar essas águas emocionais complexas. Jung mesmo passou por sua própria análise e considerava o processo terapêutico essencial para o crescimento psicológico. Um terapeuta treinado na abordagem junguiana pode ajudar você a explorar suas próprias projeções e padrões inconscientes que podem estar contribuindo para a dinâmica familiar. Às vezes, descobrimos que estamos reagindo não apenas ao comportamento atual do filho, mas a ecos de feridas antigas de nossa própria infância. Há também grupos de apoio para pais que lidam com filhos adultos distantes ou ingratos. Compartilhar experiências com outros que passam por situações similares pode ser incrivelmente validador e curativo. Você descobre que não está sozinho nessa experiência e pode aprender estratégias práticas de outras pessoas que encontraram paz em circunstâncias similares. Mas talvez a ferramenta mais poderosa seja o tempo. Jung observou que muitas feridas psicológicas só podem ser verdadeiramente curadas através de um processo gradual de amadurecimento interno. O que parece insuportável hoje pode se tornar uma fonte de sabedoria e força daqui a alguns anos. Pense em como você lidava com decepções há 10 anos versus como lida com elas hoje. Provavelmente desenvolveu mais perspectiva, mais capacidade de ver situações de múltiplos ângulos. A mesma maturação emocional pode acontecer com essa situação, mas requer paciência consigo mesmo durante o processo. Há uma última perspectiva que Jung ofereceria, uma que pode ser tanto consoladora quanto desafiadora. Ele acreditava que algumas das experiências mais dolorosas da vida servem a um propósito evolutivo em nossa jornada psicológica. A ingratidão de um filho pode forçar um pai a desenvolver qualidades que de outra forma permaneceriam adormecidas: compaixão incondicional, desprendimento sábio, humildade profunda. Isso não significa que o sofrimento é bom ou que devemos ser gratos pela dor. Significa que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há potencial para crescimento e transformação. A pessoa que aprende a navegar a ingratidão filial com graça desenvolve uma qualidade de caráter que é rara e preciosa. Se você está passando por essa experiência agora, saiba que sua dor é vista e válida. Não há nada de errado em sentir tristeza, frustração ou até raiva diante da ingratidão. Esses sentimentos são parte natural do processo humano de luto, porque em muitos sentidos você está lamentando a perda de um relacionamento que esperava ter. Mas também saiba que você tem mais força e recursos internos do que imagina. A mesma capacidade de amar profundamente que o tornou vulnerável à ingratidão também contém as sementes de sua própria cura. O amor que você sente por seu filho não precisa desaparecer. Ele pode se transformar em algo mais amplo e universal. Que tal começar pequeno? Hoje, quando pensamentos sobre seu filho surgirem, em vez de ruminar sobre o que está errado, tente simplesmente enviar um momento de boa vontade em sua direção. Não precisa ser elaborado, apenas um "espero que você esteja bem" genuíno pode começar a suavizar a rigidez em seu próprio coração. E lembre-se, sua jornada como pai ou mãe não é definida pela resposta de seu filho. É definida pela qualidade de amor que você escolheu expressar. Esse amor continua a irradiar pelo mundo, de formas que você pode nem perceber, tocando vidas e criando ondas de compaixão
que se estendem muito além de sua família imediata. Jung nos lembraria que somos todos parte de uma tapeçaria humana muito maior. O amor que você ofereceu a seu filho, mesmo que não tenha sido recebido da forma que esperava, ainda contribui para o bem coletivo da humanidade. Nada de genuinamente amoroso jamais se perde, apenas se transforma. Se essas palavras ressoaram de alguma forma com sua experiência, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Às vezes, simplesmente articular nossa dor pode ser o primeiro passo em direção à cura. E se você conhece alguém que pode estar passando por uma situação similar, considere compartilhar este conteúdo. A solidariedade pode ser um bálsamo poderoso para corações feridos. Este material tem fins educacionais e não substitui acompanhamento terapêutico profissional. Se você está lutando com questões familiares complexas, considere buscar a ajuda de um psicólogo ou terapeuta qualificado.